quando eu digo acompanhe os movimentos e acompanhe os sinais da política, para você entender como que a política funciona, eu venho dizendo para vocês, né? Fiquem olhando os movimentos em torno de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, recentemente, segunda-feira, né, ele foi procurado. Nossa Senhora, mudança de tempo. Quem procurou? Né? Os ministros de toga andaram procurando o Arthur Lira. Né? Ou seja, o governo já reconheceu, né, que Arthur Lira hoje é o maior expoente da força política brasileira. Por quê? Porque Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados é a casa do povo. É a casa da democracia. E a hora que você percebe que o parlamento americano externa para o mundo que a Suprema Corte brasileira rompeu a lei, o devido processo legal e impôs uma censura, ou seja, o Supremo perdeu o discurso de democracia. Não é lógico para você? Se está escancarando através desses documentos que foram, esse relatório que está sendo desnudado, mostra o quê? Que o Supremo não é a autoridade para falar em defesa da democracia. E quem fala em defesa da democracia hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E aí eu digo para vocês que a gente tem aqui uma certa percepção. Aqui do Alto das Alterosas, Minas Gerais tem essa vocação. Deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira. Nossa, mudou a temperatura aqui, eu fico ruim. Aqui em São João del Rei tem um clima muito bom, mas esfria, sabe? Tem que visitar aqui São João del Rei para vocês conhecerem. Então vamos lá, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito, tá certo? Esse é o vídeo 238 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Então voltamos ao assunto do Arthur Lira, o rei Arthur, né? Nós estamos falando disso há muito tempo, né, do projeto Excalibur. Sabe qual que é o projeto Excalibur? Aquela espada, né, poderosa que ficava fincada numa rocha. E qualquer um que chegasse lá, tentasse, levantasse conseguisse tirar aquela espada ali, seria o rei. Aí todos tentaram, todos queriam ser o rei. E todos foram lá tentar tirar aquela espada. Até que Arthur, né, foi lá, botou a mão na espada e a espada saiu naturalmente na mão dele. Por quê? Porque ele era o herdeiro do trono, tá certo? O trono da democracia. Porque quando eu falo para vocês que nós estamos aqui debruçado, pô, esse camelô aqui sofre, rapaz, porque a gente parou de fazer nossos brinquedos para poder dedicar a isso, sabe? Eu queria passar minha velhice brincando com meus brinquedos, né, fazendo as crianças divertirem, os adultos e os idosos divertirem. Então, esse relatório que nós produzimos ao longo desse processo, esse já é o vídeo 238 da Comissão Parlamentar de Inquérito, tá certo? Esse relatório do mesário pianista te dá todo o entendimento do quadro político atual. E ele explica por que Arthur Lira hoje é a maior autoridade representativa da democracia brasileira. Então, eu separei um vídeo aqui, muito curioso, que é uma homenagem a um dos maiores humoristas do Brasil de todos os tempos, que é o Jô Soares, tá certo? É um quadro que ele fazia, né, do rei. E aí eu tirei esse trecho, nós vamos fazer uma homenagem ao rei Arthur Lira, tá certo? Olha que gracinha. Então quem resolve os problemas do reino sou eu. E este problema a gente resolve da seguinte maneira. Manda produzir 1 milhão de barris por dia. Majestade,
Não temos petróleo para isso tudo. Quem falou em petróleo? O petróleo a gente compra para produzir os barris, entendeu? Eu tenho uma solução muito melhor. Mas o que é isso, eminência? Sentado no meu trono? Sois rei? Sois rei? Não, mas Então levanta já aí. Onde é que já se viu? Deste sol onde eu piso e deste povo que eu amo. Cagauzá, cagauzá, cagauzá. Sois rei! Sois rei! Sois rei! Mais algum problema? Então, fica a nossa homenagem aí ao nosso Jô Soares, grande humorista brasileiro, intelectual, apresentador, né? Uma figura fantástica. E esse quadro dele reflete muito, né? Quer dizer, aquela postura, né? Aquele baixinho, aquele, né? Aquele rei baixinho, pequenininho, né? Ah, mas Arthur Lira é só o presidente da Câmara. Aquela estatura pequena. Não, o homem tem mais de 1,88 m, perto de 90, não sei. Né? E olha, ele foi, na história da República Brasileira, o presidente da Câmara mais votado para ser presidente da Câmara. Quase que ele foi unanimidade entre os parlamentares. Então aquilo ali já era um indício do que viria pela frente. E quando o pai do Arthur colocou o nome dele de Arthur, falou assim, ó, um dia sois rei, um dia sois reis. Mas o Arthur Lira quer ser o presidente da República, ainda que mandato tampão, temporário, até novas eleições, refazer novas eleições? Não, ele não quer. O Arthur Lira tem alguma bandeira política ideológica, assim, defende alguma pauta, direita, de esquerda? Não, não, ele é um conciliador. Ele é uma pessoa que sabe ouvir, ele é uma pessoa moderada, entendeu? Então, ele consegue atrair para si, né, o Congresso, a Câmara dos Deputados, por quê? Porque ele escuta as lideranças. Então, ele é uma liderança natural. E aí, caiu na mão dele. Não era para ser, ele não queria isso. É o destino, meu filho. Na política, a gente tem que aprender uma coisa. Nada se disputa, tudo se conquista. E não é porque você quer, é porque você é querido para aquele momento, para aquele cargo. Não é porque você acha que deve ser, é porque os outros acham que você deve ser, porque não tem outro no momento para fazer o que você tem que fazer. É uma responsabilidade que vai cair no colo de Arthur Lira. Já está caindo no colo de Arthur Lira. E ele vai saber, né, com maturidade, né, com aquela postura dele austera, né, de conduzir esse processo. É claro que ele vai ser metralhado. Né? Eu mandei aí no último vídeo como é que os canais de esquerda vão fazer uma artilharia pesada contra ele. Mas hoje ele é o homem mais poderoso do Brasil. Tá certo? Só para reforçar, vamos repetir aqui a homenagem do Jô Soares. Quem resolve os problemas do reino sou eu. E este problema a gente resolve da seguinte maneira. Manda produzir 1 milhão de barris por dia. Majestade, não temos petróleo para isso tudo. Quem falou em petróleo? O petróleo a gente compra para produzir os barris, entendeu? Eu tenho uma solução muito melhor. Mas o que é isso, eminência? Sentado no meu trono? Sois rei? Sois rei? Não, mas então levanta já aí. Onde é que já se viu? Deste sol onde eu piso e deste povo que eu amo. Cagauzá, cagauzá, cagauzá. Sois rei! Sois rei! Sois rei! Mais algum problema? Então vamos trazer mais algum problema. Eu separei aqui um áudio de um vídeo, né? De um canal que chama Balança, deve ser Balança Brasil, tá certo? Escuta esse áudio aqui. Escuta esse áudio aqui, por favor. Ixi, propaganda, peraí. Ah, não, é balanço geral, acho que é isso mesmo. Ó. Assunto do dia, sejam todos bem-vindos novamente aqui conosco. E agora, o jantar de Lula com o quarteto do Supremo, Moraes, Gilmar Mendes, Dino e Zanin. Mas aí você quer saber o que foi comentado, qual foi o prato principal deste jantar? É claro, os ministros recorreram ao governante do Brasil buscando apoio sobre a briga com o Congresso. Tudo isso agora aqui para vocês entenderem o assunto, mas antes, deixa aí o seu like, compartilhe.
Então, você viu o que aconteceu nessa segunda-feira? Uma reunião de emergência entre o Lula, o presidente Lula, né, com o quarteto. Vamos dizer assim, que é a base parlamentar do Lula, porque o Gilmar Mendes disse, né, que se o Lula chegou ao poder foi graças ao Supremo. O que nós temos hoje? Nós temos uma distorção institucional. O que significa isso? Significa que a democracia está na Câmara dos Deputados. E você tem um poder judiciário que quer, entendeu? Confrontar essa democracia, que é a representatividade do povo. Tá certo? Por quê? Porque esse Supremo que está aí, com alguns ministros, viraram o quê? Viraram uma espécie de partido político do atual governo. Por quê? Porque eles é que fizeram a campanha, do jeito que está colocando naquele relatório do Twitter, né? Do Elon Musk. Então, o Congresso americano já disse, olha, o Supremo, né, quebrou a lei, né, para criar uma lei própria para enfrentar o quê? A democracia, porque a democracia é a casa do povo, e a casa do povo é a Câmara dos Deputados. Está entendendo? Então, essa reunião do Lula, em vez do Lula procurar o Lira para conversar, falou assim, olha, eu quero conversar com a democracia, eu quero conversar com a casa do povo. Não, ele foi procurar os seus aliados de toga, ou seja, eu quero uma lei para mim, entendeu? E aí o Lira indica para você, saia do meu trono, quem é o rei aqui? Aí o pessoal, sois rei, Lira é o rei. Hoje, Lira é a maior autoridade do espectro democrático brasileiro. É a maior representatividade do espectro democrático brasileiro. É o único que pode falar com propriedade sobre a democracia brasileira. Por quê? Porque ele é o presidente da Câmara dos Deputados. E esse fenômeno aqui que nós estudamos ao longo do tempo, que é o esquema do mesário pianista, esse termo foi forjado por Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, o decano mais antigo, entendeu? Esse esquema aqui, ele interfere nas eleições. E isso está comprovado, entendeu? No próprio manual do mesário pianista. Sabe, a gente conseguiu fazer uma leitura, assim, sabe, uma varredura e descobrir realmente como aconteceu as eleições de 2022 para cá e como que é a fragilidade do sistema eleitoral. E ele atinge, no majoritário, a questão da presidência. E atinge também, na Câmara, no Senado, a questão, né, do voto majoritário para senador. Então, o Senado, de uma certa forma, está contaminado por esse esquema do mesário pianista, assim como a eleição para presidente está contaminada nesse esquema do mesário pianista. Só que esse esquema do mesário pianista não atinge, assim, com tanta propriedade, a Câmara dos Deputados. Se mais ali uns 15% a 10%, talvez, entendeu? Ele consiga, mas menos que isso não. Por isso que você tem sempre a Câmara dos Deputados sendo eleita por um projeto, né, que é o projeto que o povo quer, e você tem o Executivo eleito por um projeto que o povo não quer. Entendeu? Por quê? Porque é a influência desse esquema do mesário pianista. E essa leitura está bem clara. Por quê? Porque quando o Lula ganhava todas as eleições que ele ganhou com esse esquema, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ampliar os seus ministérios. Para quê? Para cooptar essa parte do Congresso, da Câmara dos Deputados, do qual o mesário pianista não consegue atingir, para fazer uma maioria para aprovar os seus projetos. E aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que corromper a democracia. Como assim? Comprando os parlamentares, subornando os parlamentares. E para isso tinha que fazer o quê? Caixa 2. E como se fazia Caixa 2? Aí o senhor pode falar sobre o mensalão, entendeu? Depois sobre o petrolão. Aí aconteceram os esquemas de corrupção que foram um instrumento para quê?
para cooptar parte da Câmara dos Deputados para poder conseguir governar. Está entendendo? Então você sempre teve uma Câmara dos Deputados que tinha um projeto de poder, quer dizer, que tinha uma estrutura que era a vontade do povo e tinha um executivo que era uma vontade que não era do povo. Entendeu? E aí, para conseguir governar, tinha que fazer isso. Então, todo esse problema que trouxe a Lava Jato para cima, para frente, foi resultado desse esquema do mesário pianista. E não sou eu que falo isso não, porque eu não sabia nem que chamava mesário pianista. Quem falou mesário pianista foi o ministro Gilmar Mendes, quando ele descobriu, depois das eleições de Bolsonaro em 2018, que isso acontecia, entendeu? Graças a uma intervenção que o Alexandre de Moraes, quando tinha autonomia, ainda tem na Polícia Federal, conseguiu, ainda no governo Temer, quando eles tinham a máquina na mão, na eleição do Bolsonaro, entendeu? Fazer essa inserção dentro da Justiça Eleitoral e adquirir os logs das urnas das eleições de 2018 e desvendar esse sistema, tá certo? E aí o que acontece? Em vez dele, do Temer, do Alexandre de Moraes, jogar essa bosta no ventilador, não. Ele guardou para si e falou, bem, vamos usar esse esquema de novo. E aí tinha que usar com o Lula, porque o Lula que era o dono desse esquema. Por isso que a necessidade de tirar o Lula da cadeia, depois colocar o Geraldo Alckmin de vice, para poder dar esse cavalo de pau no judiciário, entendeu? Colocar o nosso Supremo Tribunal Federal numa situação muito difícil, por quê? Porque teve que impor aos juízes que tinham um discurso austero, né? Esses juízes da Suprema Corte, né? Que tinham um discurso austero contra a corrupção, que apoiaram a Lava Jato durante muito tempo, né? Que tinha aquela preocupação com relação a não deixar que o Brasil se tornasse, né, uma cleptocracia. O que eles fizeram? Eles tiveram que ceder a essa pressão ou essa chantagem, talvez fosse assim, que Alexandre de Moraes impôs. Falou assim, olha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ou a gente faz de novo para colocar o meu padrinho no poder, ou eu detono vocês. E aí o que acontece? A Suprema Corte ficou refém de Alexandre de Moraes. Assim como Lula. Quando o Elon Musk diz que o Alexandre de Moraes tem todo esse protagonismo, esse poder de autoritário, por quê? Porque ele tem um Lula na coleira. E esse Lula na coleira significa o quê? Olha, eu conheço o esquema do mesário pianista. Agora nós temos que fazer isso porque o meu padrinho, Geraldo Alckmin, teve 4, poucos % de voto nas eleições quando o Bolsonaro concorreu. E o Bolsonaro entrou no eleitorado do PSDB. Então nós não temos nenhuma chance de voltar ao poder se não for através desse esquema do mesário pianista. Mas para que isso acontecesse, tinha que fazer toda uma blindagem nas redes sociais para que esta informação não chegasse à população. Daí a necessidade de criar o inquérito das fake news. Justamente para quê? Para evitar que essas informações sobre os logs das urnas viessem à tona. O Bolsonaro foi um dos que deu o grito, falou, olha, aconteceu sim uma investigação da Polícia Federal em 2018, né? Em 2019, parece, ou em 2018, quando acabaram as eleições, né? E que aí sim constatou que tinha fraude nas urnas eletrônicas, e aí ele achou que era contra ele, que era a favor dele, e depois descobriu que era contra ele. Só que, com essa decisão do Alexandre de Moraes de não vazar a informação, tornou o processo sigiloso, entendeu? E aí, quando o Bolsonaro foi falar do processo, falou assim, mas isso é sigiloso, não era para você falar, nós vamos caçar o seu direito de ser candidato. Por quê? Porque essa informação de que os logs das urnas revelava como as urnas se comportavam, né, em 2018, podia comprometer esse projeto de trazer o Alckmin de volta ao poder. Daí a necessidade, entendeu? De criar esse mecanismo. Então, tudo que vocês estão vendo agora, que o Elon Musk soltou lá no Senado, lá no Congresso americano, foi justamente para impedir que esse esquema do mesário pianista chegasse
a população. Por quê? Porque era necessário fazer de novo esse esquema em 2022. E só que em 2022, os logs das urnas foram publicados no site do TSE e o pessoal da direita baixou os logs rapidinho e fez a leitura e conseguiu decifrar o comportamento das urnas eletrônicas, tá certo? Esse material chegou na rede social e a gente aqui da Comissão Cidadã de Inquérito foi peneirando, foi, como se diz assim, foi garimpando, conseguiu juntar os fragmentos dessas informações e conseguiu decifrar todo o mecanismo do mesário pianista. Daí criamos o nosso relatório, que está à disposição de vocês. Entendeu? E como é que você consegue esse relatório? Fazendo um depósito de R$20 a título de contribuição para ajudar a Comissão Cidadã de Inquérito, porque ela não é remunerada, ela não vive... Eu sou um camelô que está parado aqui, ó. Queria passar o resto da minha vida brincando com meus joguinhos, mas tem que estar aqui, entendeu? Fazendo uma coisa que eu nem gostaria de estar fazendo. Mas eu estou aqui porque foi uma exigência da sociedade. Falou assim, João, não nos abandone nesse momento. Precisamos desse seu olhar, dessa sua capacidade de fazer essa leitura do mundo político atual, porque nós estamos à deriva. Então foi uma necessidade minha de continuar aqui na frente desse projeto. Esse já é o vídeo 238, gente, da Comissão Cidadã de Inquérito. Olha só, se eu já tinha cabelo branco, e agora? Né? Quero passar minha velhice tranquila, não quero carregar esse peso do Brasil nas minhas costas. Mas é importante, por quê? Porque a ideia é pacificar o Brasil, né? O momento é crítico. Então, Arthur Lira hoje é a maior autoridade do processo democrático. O Supremo perdeu o protagonismo de falar de democracia. Depois que esse relatório veio a público e a pressão vem de fora para dentro. E aí, entendeu? A casa treme. Vamos continuar ouvindo aqui um pouquinho da voz da menina. Agora aqui para vocês entenderem o assunto, mas antes, deixa aí o seu like, compartilhe esta informação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Aqui nós trazemos notícias com credibilidade. A fonte está aí na telinha para você conferir tudo o que estamos falando aqui na íntegra. Na noite da segunda-feira, o presidente do Brasil participou de um jantar na residência do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. No encontro, ministros da Suprema Corte solicitaram o apoio do chefe do Executivo diante de propostas no Congresso que confrontam o Supremo. Os magistrados veem tais medidas como uma forma de ataque à instituição. Na conversa, discutiram também as declarações do dono do X, Elon Musk, em relação a Alexandre de Moraes. Falando nisso, vou vir aqui com mais informações sobre esta notícia. Elon Musk diz desejar poder ao povo diante de críticas do magistrado, do ministro Alexandre de Moraes. O bilionário fez esse comentário em seu Twitter, mas na outra informação vamos trazer para vocês. Agora falando aqui sobre o encontro que ocorreu aí na casa do decano, que estavam presentes Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, principal alvo de críticas no Congresso. O mandatário brasileiro... Ou seja, parece que é um casulo, né? Você percebe que hoje o Supremo, né, que na verdade assumiu o controle da situação. Aí você fala, mas o Congresso não quer votar a pauta X. Por quê? Porque não tem maioria lá na Câmara. E aí o Senado, aí o STF fala assim, bem, já que o Congresso, o Congresso não quer pautar esse tema que é polêmico, nós vamos pautar aqui, nós vamos legislar. Ora, na verdade, quando o Congresso fala não queremos pautar isso aqui, por quê? Porque o Congresso, que é a casa do povo, entende que esse projeto não é vontade da população. A sociedade não quer que paute esse projeto. A sociedade não quer que avance com essa discussão. Ela tem um entendimento sobre isso, entendeu? Então, o governo que foi eleito, né, o executivo que foi eleito com o esquema do mesário pianista, que tem uma posição diferente da sociedade,
quer impor uma pauta que a sociedade não quer. E aí coloca o projeto, manda para o Congresso analisa e fala, olha, esse projeto a sociedade brasileira entende que não deve avançar, que não deve ser pautado. Aí o que acontece? O presidente, sabendo que o Congresso não vai pautar, recorre ao STF, que é o puxadinho do governo, né? Porque foi Gilmar Mendes que falou que ele está eleito, que o Lula voltou ao poder graças ao Supremo. Então, o que acontece? O Supremo está sendo reduzido a um diretório partidário do governo Lula. E aí ele tenta impor essa pauta, porque o Congresso não quer pautar. Ou seja, ele quer impor para a sociedade uma pauta da qual a sociedade não quer. Entendeu? E isso é antidemocrático. Isso é uma afronta para a democracia. Então, a leitura que o mundo já tem, entendeu? É que o Supremo perdeu o protagonismo de falar em defesa da democracia. E onde está a democracia? Está no Congresso, que é a Casa do Povo. Quem que é o presidente da Câmara dos Deputados? Que é o terceiro na ordem sucessória dessa chapa Lula-Alckmin. É o presidente da Câmara, Arthur Lira, eleito pelos parlamentares com a maior votação da história. Ou seja, é o homem mais credenciado hoje para falar em democracia. Por isso que a gente concorda em dizer Rei Arthur Lira, entendeu? Então, o que vai acontecer a partir de agora é as atenções voltadas para Arthur Lira. Essa reunião é por quê? Porque o Arthur Lira resolveu, olha, eu posso pensar por mim, mas eu não penso por mim, eu penso pela Casa Legislativa, pelas lideranças. E eu sou o líder parlamentar eleito com o maior número de votos da história do Congresso, entendeu? Por quê? Porque eu sei ouvir a demanda dos representantes do povo. E o povo sabe ouvir a demanda dos seus eleitores. Então, os eleitores mandam o recado para os seus representantes mandam o recado para o presidente da Câmara e o presidente da Câmara se posiciona em sintonia com os desejos da sociedade. Entendeu? E aí o Supremo tenta reagir a isso. Por quê? Porque a democracia está na casa do povo. E o Supremo quer impor uma vontade que não é a vontade do povo. Por isso que se entende que em 2022, né, aconteceu sim um golpe, né? Mas não foi o golpe que o Bolsonaro deu, porque eles falam que ele tentou dar, mas ele não tentou, né? Agora a sociedade reage a esse golpe que foi dado pela esquerda. E aí, como assim? Dando poder ao presidente da Casa do Povo, Arthur Lira, para dizer, você hoje é a nossa representatividade. Porque se você se posicionar a favor da sintonia do que o povo quer, e todo mundo sabe o que o povo quer, os canais de esquerda sabem o que o povo quer, entendeu? E a coisa está ficando, né, desnuda, aí nós podemos ter, né, esse desfecho de quê? Que saia essa publicação, né, de que realmente as eleições, os logs das urnas de 2022, o relatório das urnas de 2022 venham à tona, entendeu? E mostra que aquilo sim foi um golpe do judiciário para colocar o Lula no poder, para a esquerda não sair do poder, né? Por causa do avanço da sociedade, não é da direita não, gente. É a sociedade brasileira, na sua maioria, que entende, olha, tem que mudar, sair desse esquema, já passou da hora, porque esse esquema do mesário pianista está corrompendo as nossas instituições. Não consegue fazer maioria na Câmara dos Deputados, tem que cooptar parlamentar, aí cria o sistema de corrupção. E também ali na fonte, no processo eleitoral, na hora de votar, entendeu? Os protagonistas que estão surgindo como candidato saem já desse vício. E aí é na fonte, é no princípio que a corrupção começa a acontecer. Então isso está corroendo as nossas instituições. Por isso o avanço. Lembra que eu falei para vocês que ninguém põe a mão no Sérgio Moro? Olha aí, ó. Pô, João, você falou mesmo, né? É, olha aí, ó. E tem mais, hein?
Ainda vem, a Lava Jato tem um troco aí para dar para demorar aí. Escuta mais um pouquinho, vamos ver se tem. De críticas no Congresso. O mandatário brasileiro foi acompanhado dos ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, e da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. A insatisfação no Congresso com a atuação da Corte foi o prato principal no jantar entre o presidente do Brasil e 4 ministros da Corte. Noite de segunda-feira, segundo apurou a mídia conservadora, o tom da conversa foi de preocupação dos magistrados, com um ambiente de enfrentamento e a falta de apoio por parte de políticos mais alinhados à base do governo, como, por exemplo, Rodrigo Pacheco, que instalou a PEC de descriminalização de porte de entorpecentes e foi passada lá no Senado, agora vai para a Câmara dos Deputados, já foi para a Câmara dos Deputados. E lembrando que existe outra PEC nas mãos de Arthur Lira, é a PEC de decisões monocráticas. O Rodrigo Pacheco se viu obrigado, quando houve-se lá discussão sobre marco temporal, descriminalização de entorpecentes e do aborto. As relações entre o Legislativo e o Judiciário têm se deteriorado mais velozmente após as acusações por parte do empresário Elon Musk contra o ministro, o que é relator do caso das milícias digitais, onde também incluiu o bilionário. Ele criticou, o Elon Musk criticou ordens de bloqueio de contas na rede social X, ex-Twitter. O encontro ocorreu na casa, como eu falei, de Gilmar Mendes. Estavam presentes os 4 ministros, aliás, 3 ministros, contando com Gilmar Mendes, 4. No fim de 2023, quando a pauta anti-Supremo ameaçava avançar no Senado, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, garantiu nos bastidores que não permitiria o avanço da pauta, mas a situação agora é outra. Lira passou a articular a contenção dos poderes na Corte Suprema, só que nós temos que lembrar aqui que existe um rabo preso por parte de Arthur Lira a Gilmar Mendes sobre uma investigação aí que o decano engavetou anulou contra o presidente da Câmara. O pedido dos ministros ao presidente... Gente, vamos falar sobre isso aqui antes de eu voltar com ela, tá certo? Essa coisa de colocar o Arthur Lira na berlinda, falar assim, olha, essa aí é uma tática, entendeu? Da justiça, ó. A gente tem um inquérito contra você. Por isso que existe todo esse processo de, sei lá o que, expedition. Eu sou ruim para falar essas coisas. Me ajuda aí, sei lá o que, expedition, entendeu? Que é o que o Alexandre de Moraes faz, né? É aquele que ele chama de pesca, quer dizer, joga a rede para ver se pega alguma coisa, entendeu? Então, faz isso de forma inconstitucional, fora da lei. Para quê? Para ver se consegue achar alguma brecha naquele líder, naquele político, para quê? Para colocar um processo contra ele e ficar com ele ali debaixo do braço. Ó, agora você é nosso refém, tá certo? Ande direitinho, senão eu ponho isso para julgar. Então, essa chantagem feita pelo Supremo ou feita pela Justiça, tá certo? É uma prática nociva ao processo democrático e ilegal da forma que é feita, entendeu? E isso parece que já foi arquivado, né, em 2023, né, parece que junho de 2023, né, por unanimidade, não tinha nada contra ele na época. Então, se quiser voltar com alguma coisa agora, se o Supremo achar que tem, não, nós vamos pegar tirar da gaveta aqui algo contra o Alexandre, contra o Arthur Lira. Ou seja, vai comprar uma briga contra quem? Contra o parlamento, contra a Casa do Povo, como presidente que fala pelas suas lideranças. Entendeu? Então, o Supremo agora que tem essa pressão vindo de fora para dentro, fala assim, olha, o Supremo quebrou a lei para fazer uma lei. E aí, que perdeu o protagonismo da democracia. Não pode falar mais em democracia depois que saiu todo esse inquérito, né? Todo esse relatório, né, do Twitter. Então, qualquer ação ofensiva do Supremo contra a Casa do Povo
é uma agressão à democracia. Está entendendo? Então, eles estão acuados. Então, essa reunião, Gilmar Mendes, ministro da Justiça, Dino, né? Alexandre de Moraes e presidente Barroso, parece, né? É o quê? É o comitê de crise. É o casulo. Fala assim, olha, nós estamos encurralados. Não só dentro do Brasil, como agora também a opinião do exterior, né? Você vê, por exemplo, o Irã, né? Agora passando uma saia justa com Israel, né? Mandou aqueles brinquedos de drone lá para fazer gracinha lá contra os, né? Os israelenses, né? Mas não fez nem cosquinha direito. Aí o Israel foi lá e, ó, né? Olha com quem você está mexendo, né? Fez um estrago lá com eles lá. E eu lembro que quando estava aquele clima tenso aqui, né? Na virada de ano, para 2023, 2022 para 2023, tinha, né? Uma embarcação do Irã aqui na costa brasileira, né? Talvez assim, ó, se der zebra aí, conta com a gente. Então, o que está acontecendo? O Irã hoje lidera, parece que, uma frente contra essa inserção de Israel, né, do mundo ocidental. E aí, talvez o Brasil seja algo de interesse deles, né? Então, agora o Irã tem que se preocupar com Israel, né? E o Brasil tem que se preocupar com a nossa democracia, que é garantir a autonomia do nosso parlamento. Tá certo? Por quê? Porque agora tem eleições municipais, nós já estamos revendo aí essa questão da fragilidade do sistema eleitoral. E aí, os parlamentares que vão sair da sua base, quer dizer, vão sair do seu gabinete para poder consultar suas bases, vai chegar lá e vai falar assim, caramba, vocês estão deixando o Supremo fazer essa merda com o Brasil? Ah, não pode. Você quer meu voto para o seu prefeito? Vai lá e resolva essa parada. Entendeu? Então, e a democracia é bonita por causa disso, gente, porque tem que consultar a população. Então, quando o seu líder sai lá do Congresso, fala assim, olha, vamos fazer o nosso prefeito lá, vamos fazer o nosso vereador, vamos ouvir a cidade. Por quê? Porque a municipalidade, né, os munícipes, têm a prerrogativa de conversar com suas lideranças. Fala assim, olha, aqui, meu amigo, se você quiser continuar líder aqui, quiser nos representar, vai lá e faça o que a gente quer. E o que a maioria da população quer? Quer que o parlamento se levante, que ponha a democracia de pé e não deixe que uma meia dúzia de togados afronte esse projeto democrático, que é o que nós estamos tentando construir desde 1500. Está entendendo? Vamos pegar mais um restinho aqui, se tiver. Eu estou gostando da fala dessa nossa auxiliar aqui. Câmara. O pedido dos ministros ao presidente do Brasil, ao mandatário, veio na esteira aí após tantas coisas, como, por exemplo, a PEC que foi passada no Senado e Rodrigo Pacheco, que está insatisfeito e disse que não permitirá invasão de competência. Só que em outros casos, Rodrigo Pacheco se acovarda, né? O pedido dos ministros foi no sentido que haja maior empenho do governo na defesa da democracia e do próprio Supremo, explicitando a visão de que a Corte está sobre o ataque. Você está entendendo? Por isso que eu falava antes, gente, o pessoal da direita não pode perder o discurso da democracia, porque ficou muito tempo defendendo família, pátria, Deus, liberdade, né? Família, Deus, pátria, liberdade. Tinha mais outra coisa. Mas não falava em democracia. E aí o que a esquerda fazia? Vamos defender a democracia, já que eles não falam em democracia. Só que democracia é a vontade da população, é a vontade do munícipe, é a vontade do povo. Ou seja, se a direita quer se colocar defensora da vontade do povo, ela tem que levar para si essa bandeira. Estamos a favor do Estado Democrático de Direito. Nossa ação é em defesa do Estado Democrático de Direito. E aí, por essa fragilidade de discurso, de pauta, entendeu?
dos ditos conservadores, a esquerda se apropriou desse discurso, tá certo? Só que, na verdade, a gente sabe que é o contrário, porque a Casa do Povo é que é a representatividade da democracia. O munícipe conversa com seus pares, né, a sociedade conversa entre si, cria uma pauta de interesse coletivo, chama um representante, fala assim, você será o nosso representante no parlamento para defender essa nossa pauta, tá certo? E chegando no parlamento, ele defende essa pauta. Então, se a maioria do Congresso, a maioria do parlamento está em sintonia com a vontade da maioria da população, e essa vontade difere do executivo que está aí, que é um projeto diferente de poder, graças à influência desse mesário pianista, a democracia não está na esquerda. Agora, como que o Supremo vai defender a democracia depois desse discurso todo que veio do Congresso americano? Entendeu? Que o Supremo interferiu, o STF interferiu nas leis brasileiras. Horas. Então você quebrou o Estado Democrático de Direito, você quebrou o devido processo legal. Então que democracia é essa que a esquerda quer dizer que defende? Isso está se tornando público. Você está entendendo? Vamos pegar o restinho aqui? Também está falando pra caramba, desculpa. Um dos participantes, a avaliação foi a de que o Supremo vem assumindo um protagonismo contra iniciativas antidemocráticas e, por isso, é criticado pela direita. Pois bem, aí o que nós queremos saber, será que eles vão parar de assumir o papel do legislativo? Quem sabe assim eles vão ser vistos de uma forma diferente. Um dos diagnósticos foi a falta de um coro governista em defesa de propostas encampadas pelos ministros, como a questão da regulação das redes sociais, apurou o Diário Conservador, aí onde nós trouxemos a fonte para vocês. Entre integrantes do chamado Centrão, há uma lista de episódios. O que significa essa pauta de criar um controle das redes sociais? O ministro Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, falou assim, não tem esse negócio de liberdade absoluta de expressão, não existe esse negócio de falar o que pensa. Ou seja, reprimir a sociedade, entendeu? Por quê? Porque a vontade da sociedade não pode ser expressada. Por quê? Porque houve uma distorção do processo democrático durante as eleições que colocou no poder um projeto que vai contra os interesses da maioria da população. Ou seja, ou esse poder sufoca a opinião, né, constrange e reprime e põe medo na população para que ela não se manifeste. Olha, não é isso que a gente quer. Entendeu? Isso é uma imposição ditatorial, autoritária, de um projeto de poder que não foi o que o povo quis. Entendeu? E aí eu discuto com qualquer um que quiser falar, não, vou fazer uma audiência pública com o João lá de São João del Rei, qualquer lugar, parlamento, aqui, no Capitólio, onde quer que seja, eu me coloco à disposição para falar sobre a fragilidade do processo eleitoral. E ainda trago a opinião de 4 ministros da Suprema Corte que vão dar sustentação na minha fala, tá certo? Ou seja, a casa caiu. E agora, o que precisa? Voltar à normalidade? E para voltar à normalidade tem que fazer o quê? Reconhecer a fragilidade do sistema eleitoral, mostrar aonde foi que a coisa desnivelou, perceber que esse processo afetou muito pouco a Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados é o extrato da democracia que sobrou dentro desse processo todo. E o presidente da Câmara dos Deputados hoje é a maior autoridade representativa do Brasil, constituída inquestionavelmente pelo processo eleitoral. O Executivo e o Senado estão sob uma condição de avaliar, entendeu? Como assim? Está avariado, está danificado por esse esquema do mesário pianista, tá certo? Já a Câmara dos Deputados conseguiu manter o seu esqueleto, a sua estrutura. Então, hoje, Arthur Lira
O rei Arthur Lira é a maior autoridade democrática representativa do nosso país. Então, para terminar, vamos fazer de novo o uso, né, do nosso grande humorista Jô Soares, né, naquele quadro maravilhoso que ele fala sobre sois rei, sois rei. Assistam. Então quem resolve os problemas do reino sou eu. E este problema a gente resolve da seguinte maneira. Manda produzir 1 milhão de barris por dia. Majestade, não temos petróleo para isso tudo. Quem falou em petróleo? O petróleo a gente compra para produzir os barris. Entendeu? Eu tenho uma solução muito melhor. Mas o que é isso? Eminência, sentado no meu trono? Sois rei? Sois rei? Não, majestade. Oh, levanta já aí. Onde é que já se viu? Deste sol onde eu piso e deste povo que eu amo. Cagauzá, cagauzá, cagauzá. Sois rei, sois rei, sois rei. Mais algum problema? Então, só para terminar, eu vou deixar um alerta aqui para vocês que fazem comentário, entendeu? Se você realmente é um democrata, entendeu? Não caia nessa armadilha. Não venha com esse negócio de querer queimar o homem, não. Tá entendendo? Porque, olha, de tudo que tá aí, tá certo? Você querer atacar qualquer um para defender a presença do Lula no poder, o homem que se tiraram da cadeia depois daquele escândalo todo, você está desmoralizado se você tentar levantar essa pauta aqui. Tá certo? Então parem com essa milícia digital do mal. Pare de tentar destruir reputações de pessoas. Saiam dessa pauta. Vamos conseguir alavancar o entendimento. Sabe? Está aí. Acabei de colocar aqui na prática, né, o que é a estrutura brasileira. Então, é muito simples você entender isso. Você pode postar, tudo bem. Já vou postar aí os caras de esquerda querendo questionar o Arthur Lira como pessoa, mas é a autoridade máxima. Independente de qualquer coisa, é. E não é porque ele quer. Porque, na verdade, se você perguntar para ele, você queria isso? Ele não. Você planejou isso? Não. Você sonhou com isso? Ele não. Não é ele que quer. Ele é a pessoa necessária. Ele está no lugar certo, na hora certa, e não é porque ele quer, é porque precisa dele. Tá certo? E ele mostra que ele tem estatura para isso. É um homem equilibrado, entendeu? Um homem que não se abala, um homem moderado, entendeu? Tanto que ele não colocou essa pauta que o Pacheco mandou para ele, falou assim, ó, tem tudo, para tudo tem sua hora e seu momento. Tá certo? Ou seja, é um homem experimentado, tá certo? E a gente quer manter esse país, entendeu? Com a maior democracia do hemisfério sul. Nós somos uma referência para o mundo, entendeu? Nós somos, como se diz assim, o irmão siamês dos Estados Unidos da América do Norte. Somos os Estados Unidos da América do Sul. Nossas origens são idênticas, nosso processo é quase idêntico. Tá certo? De independência, de autonomia, de construir essa república de estados federativos. Então nós temos essa obrigação de trazer essa responsabilidade para cada cidadão brasileiro, de manter o Brasil dentro desse espectro que é uma herança que nos foi dada. E agora sim, cabe a nós sustentar isso com propriedade. Faça por onde você merecer ser um brasileiro. Faça por onde você merecer viver eternamente em berço esplêndido. Mas não fique deitado eternamente. Tá certo? É hora do gigante se levantar e falar, eu tenho orgulho desse país maravilhoso. O Brasil, essa terra de Santa Cruz, abençoada por Deus, querida e amada por muitos povos de vários mundos que vieram para cá para ajudar a construir esse novo mundo maravilhoso, rico, essa natureza exuberante. Então, faça parte disso. Eu estou aqui no resto da minha vida, estou batendo pino já. Tudo que eu queria era fazer aquilo que um velhinho faz, sentar na pracinha e ficar jogando xadrez com os amigos, jogando bingobol, divertindo com crianças, passando a minha velhice, entendeu? Sem pesos nas costas, sem responsabilidade.
sem preocupar com esse, entendeu? Com o tamanho desse problema. Eu também não pedi para ficar aqui, eu não queria isso, eu não queria estar aqui, com certeza. Mas eu estou aqui porque vocês estão fazendo eu ficar aqui. E aí, quando chegam os Pix aqui para mim, jpnoticias@gmail.com, João, toma o seu Pix. E aí vai lá assim, Deus te abençoe, Deus te proteja, continue fazendo isso, você nos representa. Aí eu fico sem saber o que eu faço. Assim, eu não posso abandonar o clamor desse povo brasileiro, que precisa, né, de pessoas que se posicionem agora, com coragem. O brasileiro precisa de hoje ter coragem, certo? Para resgatar a democracia. Então fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. Cara, 50 minutos. Puta merda. Tem gente que, desculpa aí, mas tem gente que vai falar assim, cara, eu não consigo assistir seus vídeos, ele é muito longo. Mas tem gente que fala assim, João, ainda é pouco, fala mais. Então tá. Tem aí um mecanismo que chama velocidade, tá certo? Se você achar que o tempo está grande, você pode assistir picado, mas você pode colocar lá, você vai ali onde tem aquela ferramenta lá, que é uma engrenagem, e coloca na velocidade. Geralmente, se você colocar 1.25 ou 1.5, você vai ter uma aceleração e dá para você entender, entendeu? Então, você acelera um pouquinho. Se você achar que esse assunto é importante, você vai lá, dá pausa, desacelera, deixa eu ouvir isso devagarinho, como o João Paulo está falando, tá certo? E aí depois você volta a acelerar. Então, tem jeito para tudo, tá certo? Fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora continue protegendo e abençoando todas as famílias brasileiras, sem exceção. Nossa ideia é a pacificação. Nós somos um povo maravilhoso. Quando eu digo nós somos um povo maravilhoso, eu vou ficar no meio da frase. Nós somos um. Um abraço.